Da tribuna, o senador Sérgio Moro comemorou o resultado das primárias da Argentina, onde a chapa da extrema-esquerda ficou em último lugar para a presidência daquele país. O senador lembrou que o avanço da extrema-esquerda em diversos países da América Latina vem espalhando destruição pela região. Moro disse: embora essa página final das eleições argentinas ainda demande ser escrita, eu quero registrar os meus cumprimentos a ambos os candidatos e felicitar o povo argentino por virar essa página do populismo de esquerda do senhor Alberto Fernandes e da senhora Cristina Kirchner. Quiçá seja esse o sinal de um novo vento na América Latina, soprando lá do sul desde a Argentina, que possa trazer mudanças mais significativas em todo o continente. Moro afirmou: essas mudanças são ainda mais desejadas quando nós assistimos hoje no Brasil a um verdadeiro, dá para se dizer, hat-trick do governo Lula. O senador mencionou o apagão de energia elétrica em todo o país e o aumento abrupto no preço dos combustíveis. O senador prosseguiu: assim, tivemos hoje o apagão da energia, tivemos hoje um aumento abrupto de combustíveis e não havia nenhum sinal de que isso aconteceria, contrariando as próprias promessas populistas do presidente Lula. E para completar, embora seja uma notícia um tanto quanto tardia, foi publicado hoje no jornal O Globo, finalmente. Este fato foi revelado há quase um mês pela CPMI de 8 de janeiro, quando nós ouvimos o diretor da ABIN, o Saulo Cunha, que era diretor da ABIN já nomeado no governo Lula no dia 8 de janeiro, e ele, quando ouvido aqui na CPMI, confirmou aquilo de que nós já tínhamos prova documental, que o general Gonçalves Dias, nomeado como ministro do GSI pelo Lula, foi alertado não uma vez, mas dezenas de vezes, desde o dia 7, ainda na própria véspera, 6 de janeiro, de que haveria riscos de invasões e depredação. E no próprio dia 8 de janeiro, ainda no início da manhã, por volta das 8 horas, o diretor Saulo Cunha revelou que informou ao ministro do GSI do Lula que chegavam mais ônibus em Brasília e que havia ameaças de invasão e depredação. E o general confirmou o recebimento dessa denúncia, desse aviso. E é esta afirmação que foi publicada hoje no jornal O Globo, respondendo: vamos ter problemas. E, no entanto, nada fez. Moro explicou que a CPMI já revelou que as forças de segurança sob o comando do governo federal permaneceram em berço esplêndido no dia 8 de janeiro, mesmo tendo o ministro do Lula e setores importantes dos órgãos federais alertas expressos de que haveria invasão e depredação. O senador afirmou que quem participou de atos de depredação deve ser punido dentro da lei e no limite de sua culpabilidade e disse: não cabe aqui responsabilidade coletiva ou uma responsabilidade excessiva por esses fatos. Agora, também culpáveis, no mínimo, por sua incompetência e negligência, ou talvez por algo mais, por deliberadamente terem se omitido, são aqueles que deixaram os fatos acontecerem quando tinham condições de evitar esses fatos. O senador Esperidião Amin, à parte, lembrou que na sessão da CPMI, o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, confirmou que a Força de Segurança Nacional estava no estacionamento do Ministério da Justiça, o que foi confirmado pelo senador Marcos Duval, que relatou: eu tenho o vídeo. O senador veneziano, que presidia a sessão, rapidamente cortou a palavra de Duval, afirmando que ele teria tempo na tribuna. O senador Sérgio Moro retomou seu discurso e afirmou: o que me causa espécie é que o ministro da Justiça, Flávio Dino, propõe a criação de uma Guarda Nacional. Mas assim, primeiro, nós precisamos ter resposta de por que a Força Nacional de Segurança Pública não é suficiente, porque até hoje a gente não teve uma resposta para saber onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro.
Moro lamentou. O governo, os parlamentares que apoiam o governo, têm impedido a convocação na CPMI do 8 de janeiro dos diretores da Força Nacional e do diretor do Batalhão de Pronto Emprego no dia 8 de janeiro, o que particularmente acho lamentável, já que o objetivo da CPMI é nada mais do que obter a verdade. Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão já repete a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo, que serviu principalmente para perseguição política, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios. A CPI da pandemia não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 25 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Veneziano, nobres colegas, eu queria registrar aqui os meus cumprimentos ao povo argentino pelas primárias eleitorais desse final de semana, cujo resultado mostra uma derrota do peronismo. O peronismo que tem representado naquele país o populismo da esquerda, que tem, infelizmente, levado a uma inflação galopante de mais de 150% ao ano e ao empobrecimento do povo argentino. Ainda teremos uma nova rodada da eleição em outubro, mas é claro que os dias desse populismo de esquerda na Argentina estão contados. Tem os outros dois candidatos, que ficou em primeiro lugar, Javier Milei e Patrícia Bullrich. Patrícia Bullrich, aliás, que eu tive a honra de conhecer enquanto ministro da Justiça, foi uma excelente ministra de Segurança durante o governo Macri e confesso, senador, que tive uma excelente impressão da então ministra, ora candidata a presidente, e ambos, embora esses rótulos sejam bastante complicados,
ambos perfilham ali a direita ou a centro-direita do espectro político. E ambos professam uma crença num Estado que valoriza a iniciativa privada, uma fé mais liberal na economia de mercado e, igualmente, um rigor, uma severidade na segurança pública que nós precisamos fazer, dado, infelizmente, o avanço que nós assistimos aqui na América Latina do narcotráfico. Então, embora essa página final das eleições argentinas ainda demande ser escrito, eu quero registrar aqui meus cumprimentos a ambos os candidatos e felicitar o povo argentino por virar essa página do populismo de esquerda do senhor Alberto Hernandes e da senhora Cristina Kirchner. Quiçá seja esse um sinal de um novo vento na América Latina, soprando lá do sul, desde a Argentina, e que possa trazer mudanças mais significativas em todo o continente. Nós temos visto também o governo do Chile com dificuldades atualmente, do Gabriel Boric, nós temos visto o Gustavo Petro da Colômbia igualmente com dificuldades, a registrar que o caminho dessa esquerda populista, embora não qualifique aqui o senhor Gabriel nesse rol, é um caminho que não tem levado à prosperidade e à estabilidade econômica dentro da América Latina. E essas mudanças são ainda mais desejadas quando nós assistimos hoje no Brasil um verdadeiro, dá para se dizer, um hat-trick do governo Lula. Tivemos um apagão da energia, que ainda não teve as suas causas plenamente explicadas, e seria desejável que tivéssemos uma explicação o mais rápido possível e uma solução para que esses problemas não se repitam. E vimos, igualmente, hoje um aumento abrupto da gasolina e do óleo diesel pela Petrobras. Aumento esse de 16% na gasolina e de 25%, 25,8% do óleo diesel. Por que esse aumento abrupto? Porque no período imediatamente anterior, a nova direção da Petrobras, nomeada pelo governo Lula, resolveu desafiar a lógica do mercado e manter os preços dos combustíveis artificialmente reduzidos. Embora essa política populista ela atraia, aplausos dos brasileiros num primeiro momento, essa política vinha gerando problemas severos, inclusive para o abastecimento interno brasileiro, já que outros produtores e importadores não tinham condições de praticar os mesmos preços da Petrobras e, portanto, começaram a deixar de comercializar os seus produtos ou importar o combustível necessário para completar a demanda, para atender a demanda brasileira. E começaram a sofrer postos em todo o Brasil já desabastecimento, principalmente do óleo diesel. Então, a Petrobras, tendo presente que essa política era insustentável, acabou revertendo os preços e os elevando abruptamente nessa data, com prejuízos à previsibilidade da nossa economia e ao bolso do consumidor. É claro que é péssimo esse aumento dos preços, mas igualmente ruim é enganar a população com uma manipulação artificial dos preços, até que a conta vem e a conta acaba recaindo principalmente no consumidor brasileiro e na própria economia brasileira. Então tivemos hoje o apagão da energia, tivemos hoje um aumento abrupto de combustíveis, que não havia nenhum sinal de que isso aconteceria, e contrariando as próprias promessas populistas do presidente Lula. Para completar, embora seja uma notícia um tanto quanto tardia, foi publicado hoje no jornal O Globo, finalmente,
né? Esse fato foi revelado há quase um mês pela CPMI do 8 de janeiro, quando nós ouvimos o diretor da ABIN, o Saulo Cunha, que era diretor da ABIN já nomeado no governo Lula, no dia 8 de janeiro, e ele, quando ouvido aqui na CPMI, revelou, confirmou o que nós já tínhamos prova documental, que o general Dias, Gonçalves Dias, nomeado como ministro do GSI pelo Lula, foi alertado, não uma vez, senador veneziano, não uma vez, mas dezenas de vezes, desde o dia 7 e ainda na própria véspera, 6 de janeiro, de que haveria riscos de invasões e depredação. E no próprio dia 8 de janeiro, ainda no início da manhã, por volta das 8 horas, o diretor Saulo Cunha revelou que informou ao ministro do GSI do Lula que chegavam mais ônibus em Brasília e que havia ameaças de invasão e depredação. E o general confirmou o recebimento dessa denúncia e desse aviso, e é essa afirmação que foi publicada hoje no jornal o Globo, respondendo: vamos ter problemas. E, no entanto, nada fez. Os fatos que vêm sendo revelados pela CPMI, que nós já sabíamos, lá de 8 de janeiro, basta nós assistirmos os fatos, é que o governo federal e as forças à disposição do governo federal, como o batalhão da Guarda Presidencial, como a Força Nacional, permaneceram em berço esplêndido no dia 8 de janeiro, mesmo tendo ministro do Lula e setores importantes dos órgãos federais alertas expressos de que haveria invasão e depredação. Não se enganem aqui com o meu discurso. Quem invadiu e quem depredou, inclusive esse Congresso, Supremo e o Planalto, tem sim que sofrer uma sanção proporcional, evidentemente, à sua responsabilidade individual. Não cabe aqui responsabilidade coletiva ou uma responsabilidade excessiva por esses fatos, mas também culpáveis, no mínimo por sua incompetência e negligência, ou talvez por algo mais, por deliberadamente terem se omitido, são aqueles que deixaram os fatos acontecer quando tinham condições de evitar esses fatos. E aqui nós temos a prova cabal do ministro do GSI recebendo o alerta, conforme publicação hoje do Globo, mas também fato revelado aqui na CPMI há mais ou menos um mês, de que o governo Lula sabia que poderia acontecer invasão e depredação e não tomou nenhuma providência quando poderia fazê-lo. O que explica também a adulteração posterior, só mais um minutinho, a adulteração posterior de relatórios enviados pela ABIN, relatórios esses adulterados pelo ministro do GSI do Lula, segundo aqui informado pelo diretor da ABIN, Saulo Cunha, relatórios encaminhados aqui para a SECAI do Congresso Nacional, a Comissão de Inteligência, com supressão de itens, o que por si só, senhor vice-presidente, já é um fato extremamente grave, a determinar, no mínimo, a responsabilidade política daqueles que encaminharam esses documentos adulterados para o Congresso Nacional. Então, hoje nós temos sinais positivos vindo da Argentina e, do outro lado, um indicativo do que teremos durante esse governo Lula. Apagão de energia, subida do preço de combustível, mentiras e mentiras sendo sempre transmitidas à população brasileira. Senhor senador Moro, aproveitando a troca da guarda presidencial, estrito senso, ou seja, o senador veneziano parece que vai entregar o bastão para o senador Cajuru Nasser, que é muito preciosista nessa questão de tempo. Eu queria aproveitar
transversal de manobra, né, para fazer só uma observação a respeito deste ponto específico que Vossa Excelência abordou. Pelo que eu sei, o presidente da CPMI vai mais uma vez recorrer à mesa do Senado, mesa do Congresso, à advocacia, para conseguir obter, senador veneziano, os tais vídeos das câmeras que registram o que acontece dentro do Ministério da Justiça e no exterior. E hoje nós tivemos uma informação, com a vinda daquele fotógrafo, Adriano Machado, ele viu a Guarda Nacional. Não sei se fotografou, eu perguntei até onde eu pude acompanhar, não sei se ele fotografou a Guarda Nacional, a Força Nacional, acampada no Ministério da Justiça. No caso, às 3h da tarde de domingo, dia 8 de janeiro. Foi declaração dele à minha pergunta. Então, mesmo que ele não tenha fotografado, ele saiu do Ministério da Justiça e foi ao Palácio do Planalto. Isso ninguém vai discutir. Se ele fotografou ou não fotografou, ele deixou o testemunho dele de que ele viu a Força Nacional. Só que ninguém mais viu a Força Nacional. Mas, ou seja, a força que deveria ser de dissuasão e de confrontação para impedir a invasão, sumiu. E sumiu do Ministério da Justiça. É declaração dele, de hoje de manhã. Senador Marcos, deixar isso como senador Marcos, parte, como Vossa Excelência está inscrita, Vossa Excelência terá os 10 minutos para não... Como já é uma parte, Vossa prolongada. Excelência... E eu não vou te chamar também, não. E peço desculpa se estou me alongando. Quer dizer, este fato, vídeos incompletos, está mais instigante ainda e recomendando com isso uma ação do Senado Federal, pelo que nós ouvimos hoje de manhã na CPMI de janeiro. Obrigado, senador Esperidião Amin. Senador Sérgio Moro. Complementar? Não, tem toda a razão o senador Esperidião Amin. O que me causa espécie, ontem vi até uma notícia na revista Veja de algo que vinha sendo veiculado e que é um objeto de preocupação constante, inclusive aqui do nosso querido senador Isalci, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, propõe a criação de uma Guarda Nacional. Mas, assim, primeiro nós precisamos ter resposta por que a Força Nacional de Segurança Pública não é suficiente. Porque até hoje a gente não tem uma resposta para saber onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Nós temos informação recebida pela CPMI de que ela tinha naquele final de semana cerca de 400 soldados. Cerca de 400 pessoas ali disponíveis para atuação. E no próprio dia 8 de janeiro, se não me engano aqui o número, mais de 200, quase 300 à disposição. Mas os vídeos, pelo menos veiculados pela imprensa, só mostram uma atuação da Força Nacional tarde daquele dia, após as 16 horas. Nós vamos saber onde estavam antes do quebra-quebra, antes da invasão, e por que não foram empregadas. Mas, infelizmente, aqui, e o senador bem sabe, o governo, os parlamentares que apoiam o governo, têm impedido a convocação na CPMI do 8 de janeiro dos diretores da Força Nacional e do diretor do Batalhão de Pronto Emprego no dia 8 de janeiro, o que particularmente acho lamentável, já que o objetivo da CPMI é nada mais do que obter a verdade. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Como próximo inscrito, convido à tribuna do Senado nosso companheiro senador Plínio Valério.